Deus, paz do Senhor a todos, amém? Vai lá, rapidinho, Marcos capítulo 5, vai bem rápido, porque hoje eu preciso correr hoje aqui. Marcos capítulo 5, aleluia. Amém, a gente vai ler Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 6. Diz assim: E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Verso 2: Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo ou amansá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros, pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar, até o verso 5. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou só repetir algumas coisas aqui, que talvez você já ouviu, inclusive eu já devo ter falado isso aqui. Eu queria que você abrisse teu coração aí para a gente, lá no final, conseguir fechar isso que Deus colocou no nosso coração. Então, essa história aqui é uma história que se conhece bem, né? Já gosto muito dela, já falei ela algumas vezes. Então, a história fala de um homem endemoniado que tinha a sua vida lá, assim, horrorosa. Mas, olhando para esse texto hoje, eu penso e eu vejo algumas coisas, assim, bem sérias, referente a mim e a você, talvez. Por quê? Porque a Bíblia diz, e eu creio nisso, de todo o meu coração, que o nosso Senhor Jesus, Ele veio para fazer uma obra completa na nossa vida, amém? Jesus, Ele não deixou o céu, Ele não veio e encarnou aqui para morrer numa cruz, ressuscitar apenas para me salvar. Porque se fosse assim, há 28 anos atrás, quando Ele me salvou, eu não estaria mais aqui. Ele me salvava e me recolhia. Ele salvava você e te recolhia, se essa fosse a obra dele. Mas a obra dele é muito mais completa e muito mais ampla do que isso, né? Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo dele, Ele nos usa depois, né? Ele tem um trabalhar, assim, profundo na nossa vida. A primeira etapa é nos salvar. Isso é o começo da obra que Jesus realiza em nossa vida. E eu sei que tem pessoas que são salvas e são recolhidas. Mas, basicamente, o que a gente sabe é que você foi salvo e Jesus está trabalhando na sua vida para usar você para salvar outros, amém? Foi assim, um dia Ele usou alguém para me salvar, né? Talvez se você estava caminhando na rua e olhou para uma igreja e entrou numa igreja e entregou tua vida para Jesus, então você pode pensar assim, não usou ninguém para me salvar. Se usou um parente seu que está orando por você, que estava orando por você, você nem sabe disso. Mas lá na eternidade você vai saber que alguém se levantou para orar por você. Então, Deus usou pessoas para me salvar. A história desse homem aqui, ela é trágica, ela é terrível. Fala de um homem que era possesso de um espírito imundo, que na verdade a gente descobre com o texto que eram milhares de demônios, quase 2.000 demônios, dentro de um homem. E o texto que a gente leu aqui rapidamente, fala que esse homem aqui, ele era indomável, ele era uma fera, ninguém conseguia deter ele, ninguém conseguia prender ele, ninguém conseguia. Já viu um endemoniado? Já viu alguém possesso por demônios? Já viu como ele fica? Já percebeu, já reparou como que é a atitude de uma pessoa que está possessa muitas vezes por um demônio? Tinha quase 2.000 nele. Correntes, tentaram prender, algemar, e ele arrebentava tudo e saía. Mas o texto diz que esse cara aqui era um cara, assim, indomável, que ninguém conseguia amansar ele, domar ele.
ninguém conseguia convencer ele de nada, ninguém conseguia ministrar nada para ele, ensinar para ele, ninguém conseguia nada, irmão, era um cara, assim, perdido. Mas o texto fala que ele, além de tudo isso, né, ele se cortava, ele se machucava, ele era um cara todo machucado. Imagina, vivia nos sepulcros. Então você imagina, é um ser humano aqui, é um ser humano que tem alma, que tem um corpo físico e que tem um espírito humano dentro dele. Então é um homem como você, é um ser humano como você e como eu, que tem emoções, que tem a vida espiritual, que tem uma vida física. Então, esse camarada aqui, ele tinha a sua vida completamente arrebentada. Ele tinha uma vida arrebentada em todas as áreas. A vida emocional, imagina a vida emocional de um homem que era constantemente dominado, ministrado por demônios. Imagina a vida emocional dele. Imagina, ele tinha casa, tá? Ele tinha família. Ele perdeu tudo isso por causa do estado em que ele estava agora, possesso por milhares de demônios. Porque assim, o diabo ele vem, trabalha na minha vida para me arrebentar, para arrebentar o meu espírito, para que Deus não venha habitar em mim, né? Ele vem tentar me arrebentar na minha emoção, nas minhas emoções, né? Na minha vida emocional. Ele destrói a vida, ele quer destruir a vida emocional da pessoa, para a pessoa ter depressão profunda, para a pessoa entrar em doenças da alma, para a pessoa tirar a própria vida, talvez. Esse é o trabalho do diabo, no espírito, para que Deus não venha habitar. Ele não habita o nosso espírito humano, mas endemoniando alguém, possuindo a vida de alguém, ele vai tentar impedir que Deus venha e habite nesse ser humano. Então ele tinha uma vida espiritual arrebentada, terrível, que quem governava ele eram demônios. A vida emocional, perdeu a família, perdeu os amigos, teve que deixar sua casa, morava num cemitério, no meio dos sepulcros, gritava noite e dia. Imagina a aflição da alma desse cara. Imagina como é que eram as emoções dele. Eram terríveis, terrivelmente arrebentadas pelo diabo. E a vida física, lógico que tudo isso vai afetar na vida física. Ela se cortava, estava lá todo ferido, arrebentado, devia ter uma saúde de estômago, de cabeça muito ruim, saúde física, devia ter muito machucado, devia sentir muita dor em alguns momentos de lucidez. Então, esse é o estado que o diabo quer que a pessoa permaneça, fique. O diabo não quer que eu tenha uma vida abençoada espiritual. O diabo, claro que não quer que eu tenha uma vida emocional abençoada. O diabo não quer que eu tenha uma vida física abençoada, mas o nosso Senhor Jesus quer. Foi fraco, mas tudo bem. Mas o teu Senhor, Ele quer. Quer ver? Põe para mim lá rapidinho, rapidinho, vai. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha o que o texto diz. É Paulo escrevendo para uma igreja. E aí, vamos ler o texto. Isso quase um final da carta, quando Paulo está ali escrevendo algumas recomendações finais ali. Tem muitas recomendações, mas essa daí é uma palavra da parte de um apóstolo poderosa para a igreja. Que o próprio Deus da paz, presta atenção, que o próprio Deus da paz, o teu Pai celestial, o nosso Pai, essa é a vontade do nosso Pai, não é a vontade do diabo. A do diabo é contrária a isso. O nosso Deus da paz vos santifique integralmente. Então, Deus quer tocar em você, em mim, integralmente. No teu espírito, na tua alma, nas tuas emoções, na tua vida espiritual, nas tuas emoções, e no teu corpo físico, e no meu corpo físico. Integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então, Jesus veio para você, salvou você, e agora o Deus e Pai, qual é a vontade dele? Que essa obra de Cristo na minha vida, na minha caminhada, seja uma restauração, seja um agir, seja um toque de Jesus, não só no meu espírito, porque quando eu aceito Jesus,
o Espírito Santo vem morar no meu espírito e começa a trabalhar na minha vida. Agora, no meu espírito humano, tem um Espírito Santo que habita em mim. Isso é maravilhoso. Deus que habita em você, irmão. Eu sei que é chato, pra caramba, mas toque em alguém e fala assim, ó, Deus habita em você. Não, fala para ele aí, fala para o outro lado agora, fala, Deus habita em você. Vai lá, faz um teatro aí, me ajuda aí, pô, faz a cara de espanto. Fala para ele, você consegue imaginar isso, cara? Irmã, você imagina isso? Deus habita em você, no teu espírito. Você está protegido, protegida. O diabo não pode entrar no teu espírito, mas Deus que criou ele, te deu, pode. E escolheu habitar aí no teu espírito humano, pelo Espírito Santo. Isso é vontade de Deus, que Ele cure isso, que Ele encha isso, que Ele vivifique o nosso espírito humano que estava capenga, apagadão, mortão, quando eu não tinha Ele. Aí eu aceitei Ele, Ele vem habitar em mim. E aí Ele vivifica o nosso espírito humano, aleluia. A alma, irmão, as tuas emoções, agora são trabalhadas pelo Espírito Santo, pelo Senhor, que quer apresentar-nos diante daquele último dia irrepreensíveis, sem nada que a gente possa ter algum lacinho, alguma amarraçãozinha, alguma coisinha presa, não, completamente irrepreensíveis no dia do Senhor. Essa é a vontade do Senhor, integralmente, plenamente, espírito, alma e corpo físico, sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. 24. Aquele que vos chama é fiel, e Ele também o fará, aleluia. É isso que eu creio que nessa noite, irmão, para a minha vida, eu não vou abrir mão disso nunca. E é isso que nós cremos aqui. Essa é a vontade do Senhor. Então, volta lá para Marcos capítulo 5, verso 1 ao 6. Olha o estado desse homem. Ele vai completamente contrário àquilo que Deus estabeleceu para o ser humano, para você e para mim. E para a vida desse camarada aqui, que agora está debaixo de um jugo de demônios, que está escravo de demônios, que agora ele mora no cemitério, que agora ele se corta, ele se machuca, ele se fere, que a alma dele é indomável, que ele é um cara cheio de ira, cheio de furor, que é um cara que ninguém pode ensinar, amansar ele, ninguém pode ter uma conversa com ele. Por quê? Porque a sua emoção, a sua alma, é aquela alma que explode, que estoura. Você não é assim, aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor já habita em você, e tem trabalhado em você. Então aquele que era iracundo, que se irava, que estourava, quando vai ouvindo a palavra, vai sendo curado, tratado disso, e vai sendo liberto. E aí alguém olha para você na tua empresa, lá na tua família, e chega em você e fala, você era assim, né? Você estourava, você era bravo, você fazia, você era daquele jeito. Mas parece que você mudou. Mudou, por quê? Porque Deus habita em você agora, aleluia. E Deus está trabalhando em você, trabalhando em mim, aleluia. E a gente vai dando fruto, sabe, de mudança. Por quê? Porque tem alguém trabalhando em nós, aleluia. E tem alguém que não desiste de nós, aleluia. Talvez os homens desistem, talvez de trabalhar com a gente, de trabalhar em nós, de aconselhar. Mas, irmão, o Espírito de Deus que habita em você não desiste. Ele continua trabalhando aí. Então, aquele que carregava muitas coisas ruins, que era influenciado. Eu me lembro que eu me converti, estava indo na igreja, e eu vim de uma vida desgraçada, miserável, terrível, de tudo que você imagina coisa ruim aí, eu praticava, nem todas, mas muitas delas, deixar bem claro, aleluia, nem todas, tá? Mas muitas. E aí eu vim para a igreja empolgado, e eu tinha um cabelão comprido, bem assim, aqui embaixo mesmo, e usava brinco, tirei o brinco, e aí eu falava gíria e palavrão dentro da igreja, e era aquela loucura, uma coisa horrorosa, e Deus começou a trabalhar em mim, aleluia. Riu, né? Olha para o lado e vê em quem Deus está trabalhando, aleluia. E aí, eu me lembro que eu estava um dia, minha mãe falava, corte esse cabelo, menino, há 28 anos atrás em Votuporanga,
eu cabeludo, lavava o cabelo, ia para a igreja com o cabelo molhado, e minha mãe ficava desesperada em casa, corta esse cabelo, cidade pequena, não é São Paulo, e você vai arrumar confusão, vão falar mal de você, vão te confundir, corta esse cabelo, e eu indo para a igreja, e falei, não, e aquilo me irritava, porque ela ficava pegando no pé, e homem pegando no pé, e é duro, né, e você não quer fazer, você fica ali durão, e um dia, me arrumando para ir para a igreja, eu estava no espelho, e eu ouvi uma voz audível, não é assim, audível, assim, amanhã, você corta esse cabelo. E eu pentei com a escova no cabelo assim, ó, e bonitão o cabelo era bonito, era pretão, era bem liso. E eu penteando, era legal. Não, era legal. Era bonitão. Não combinava com Jesus, mas era bonitão. E eu com a escova na mão assim, passando no cabelo, e eu ouvi aquela voz audível, amanhã você corta esse cabelo. Eu tremi assim, parei, e falei, tá bom. Aí no outro dia, eu fui pro culto, no outro dia eu cortei o cabelo, e cortei só pela metade, só. Ficou Chanel, olha que coisa mais horrorosa. Teimoso, mas Deus estava trabalhando. E aí eu cheguei em casa, aquele cabelo meio cortado, e aí olhei no espelho, e Deus falou, você vai cortar todo o seu cabelo. E eu voltei lá e falei, corta todo o meu cabelo. Foi cabelo de homem. Aí eu cortei meu cabelo. E eu cheguei na igreja, e o pastor na época olhou para mim assim e falou, ele nunca tinha falado nada para mim. Só minha mãe que falava. E aquilo me irritava. E aí ele falou assim para mim assim, o pastor falou assim para mim, agora sim, você está com o cabelo de quem é de Jesus. Tá? Fica tranquilo, não tem nada a ver com o seu cabelo, tá? Não estou falando de você. Se quiser deixar crescer no pé, não é nada com você. Na época lá, 20 anos atrás, eu ouvi isso. Era um outro contexto. Tá? Estou aqui para criar, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas voltando para o caso aqui, eu estava lá. E aí ele olhou para mim e falou assim, ó, agora sim você está com cabelo de homem de Deus e tal. E aí eu, de homem e tal, ele falou umas coisas e tal. E ele falou, nunca te falei nada, porque eu sei que Deus está trabalhando na sua vida. E Ele trabalha para tirar, para mudar algumas coisas, para trabalhar na nossa vida. Tá? Ele vai fazendo isso, irmão. Ele vai trabalhando dessa maneira. Aí, um dia veio um cara pregar na igreja. Ele pregou sobre libertação. E ele falou, quem era do mundo, que não sei o quê, que veio para a igreja e se envolveu com droga, com um monte de coisa, vem para a igreja, tem que ser liberto, vai ficar endemoniado. E eu, na cadeira, depois de 1 ano e meio na igreja, nunca estribuchei, nunca rodei, nunca enfiei embaixo da cadeira, nunca fiquei endemoniado. Aí acabou o culto, falou para o pastor da igreja, não o visitante. Falei, pastor, o cara pregou lá, falou que todo mundo que teve envolvimento tem que ficar endemoniado. Eu nunca fiquei. Será que está aqui escondido ainda? Será que está aqui num cantinho? Ele começou a rir e falou, não é assim não é bem assim. Tem demônios que só influenciam, tem outros que habitam lá na pessoa, possessam ela, possuem ela e estão dentro dela. Esses vão se manifestar para serem expulsos. Mas tem uns que só influenciam, vão falando, vão dirigindo através de influência. Eu falei, pô, então esse é meu caso, porque eu nunca caí, nunca estribuchei, está tudo resolvido e vamos em paz. Então, mas é assim, irmão, vida espiritual é sério, sabe, esse mundo espiritual é sério, é real. Esse homem estava debaixo de um jugo terrível. Irmão, ninguém podia fazer nada. O texto está dizendo aí que ninguém conseguia fazer nada por esse homem. O caso dele era um caso perdido. Ele ia morrer na mão de demônios, ou nas garras de demônios. Ele ia morrer nessa vida miserável, terrível, destruída. Porque o diabo conseguiu, até aquele momento, destruir, arrebentar a vida emocional, a vida espiritual e a vida física desse homem. Aí tem o verso 6. Foi o verso 6. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou aos seus pés. Irmão, chegou um que é maior que todos. Aqui é uma luta de 2.000 contra 1. São 2.000 demônios dentro de um homem que encontra Jesus. É uma luta de 2.000 contra 1. Só que esse 1 aqui é o mais poderoso de todos. Esse nome aqui é o nome que está sobre todo nome, irmão. Esse nome tem poder.
Diante desse nome aí, os demônios tremem. Quando eu estive diante desse nome, desse Jesus pela primeira vez, como você ouviu aqui, cantou, sabe para onde eu fui? Para os pés dele. Sabe para onde você vai? Para os pés dele. Sabe para onde teu parente vai? Para os pés dele. Continua orando que vai acontecer o milagre. O cara que ninguém conseguia domar, correntes, prisões, grilhões, tentaram prender, amansar, não conseguiram. Quando Jesus chega, irmão, ainda de longe, o cara que viu de longe, os demônios não conseguiram fazer aquele homem ficar bravo, virado, espumando, violento, valentão, não. Porque o mais valente de todos estava ali, que é Jesus. Porque, irmão, Ele é poderoso, aleluia. Ele é poderoso. E teve um momento da alma desse homem aqui que teve os demônios ficaram por um instante calados e o homem se ajoelhou aos pés do Senhor, porque demônio nenhum adora Jesus. Eles vão brigar, vão estribuchar, mas vão reclamar, vão xingar, mas eles não vão se prostrar aos pés de Jesus, de livre e espontânea vontade. Aqui foi um instante que a alma do homem conseguiu tomar a decisão e se ajoelhou. E aí o demônio volta, verso 7. E clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Agora o demônio volta a falar na boca desse homem aqui, a agir, a tomar o controle de novo da vida desse homem aqui. Eu vou ler do verso 7 ao 15. Vai, eu ponho 8. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. Deixa aí no 9. Presta atenção. O homem vem de longe, vê Jesus. O homem tem um instante que os demônios não agiram na vida dele. E esse homem, a alma dele se prostra aos pés de Jesus. Veja o texto ali como está em Marcos. A explicação de Marcos. O contar de Marcos. Então, aí esse homem se ajoelha e se prostra. Nesse instante, os demônios voltam a possuí-lo e falar na boca dele. Nessa hora, Jesus expulsa o demônio. E aí, você pode pensar assim: mas Jesus errou. Não, irmão, Jesus está me ensinando. Jesus está ensinando a sua igreja a ter sabedoria espiritual, discernimento. Ele expulsou um demônio para me ensinar, para te ensinar. Então saiu, de 2000, saiu um demônio, certo? Ficou lá 1999, ainda controlando aquele homem, mas um saiu. E aí os demônios falaram, e aí Jesus fala assim: olha, qual o teu nome? Para ensinar a igreja. Ele não errou, irmão, ele não erra, aleluia. Vai na minha, ele não erra, irmão, ele sabe o que está fazendo. Ele é perfeito na sua obra, aleluia. E aí os demônios falam: legião, porque somos muito, porque diante de Jesus, ele tem que falar a verdade. É o único momento que você vai ver um demônio falando a verdade. Você vai ministrar no nome de Jesus, e ele não pode mentir essa hora, ainda que ele seja pai da mentira, é mentiroso, desde o início. Mas diante do nome de Jesus e do poder que há no nome de Jesus, ele não pode mentir. Aí ele fala: somos legião, porque somos muito. Então ele vai negociar, verso 10. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos, e a manada, com cerca de 2.000 demônios, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram, e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Veja isso. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Quantos anos fazia que esse homem não sentava tranquilo, não olhava a paisagem, não tinha uma conversa, não se assentava? A Bíblia diz que ele
vagava noite e dia, sem descanso, sem parar. Olha que tormento de vida, terrível, né? Agora está ali, do lado de quem? Do lado de Jesus, irmão. Completamente lúcido, curado, liberto. Bom, Jesus tocou ali, encheu o espírito dele, curou a alma daquele homem, curou o físico desse homem. Porque esse homem quer ali, ele quer pregar, ele quer sair para pregar, ele não quer ir para o hospital, ele não quer ir para um médico, eu quero ir lá para ver como é que eu estou. Não, ele tá completamente restaurado. Por quê? Porque chegou Jesus. E essa é a vontade dele. Libertar, curar a minha alma e curar o meu físico. Aleluia. Fazer uma obra completa. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, irmão. Não é pelas metades. Não é uma parte ou outra. Ele quer fazer tudo completamente. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Buscando isso, crendo nisso, tendo a nossa fé e a nossa esperança nessa verdade. Aleluia. Veja, o homem está ali agora totalmente restaurado, curado, liberto. O texto continua. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo. Corre mais um pouco para frente aí, por favor. Nem sei qual é o texto, o verso. De 18. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos, rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor. Tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti, irmão. Por quê? Porque Jesus fez uma obra completa. Vai e relata, volta para a tua casa e vai pregar a mensagem do Evangelho, que eu curo, que eu liberto, que eu salvo, que eu restauro a vida do homem. Irmão, você acha que Jesus ia falar para um homem capenga para ir pregar a mensagem? Você acha que Jesus ia fazer isso? Ia liberar alguém para pregar o Evangelho se esse alguém não estivesse completamente restaurado no seu espírito, na sua alma, nas suas emoções, né? E no seu corpo físico? O cara saiu dali pregando a palavra. Irmão, esse homem pregou para 10 cidades. Ele pregou para Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Ele pregou, anunciou, falou, testemunhou de tudo aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Havia libertado ele dos demônios e fez morada nele. Havia curado a alma. Passa na tua casa, vê a tua família, porque agora você está completamente curado. Você é um homem restaurado. E anuncia todas as pessoas o que eu fiz na sua vida. Maravilhoso isso, não é? Vamos continuar. Marcos capítulo 5, verso 21 a 24. Eu quero ir bem rápido para poder chegar onde eu quero chegar. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava, apertando de todos os lados. Escute, o livro de Marcos é um livro de cura. É um livro contado assim rápido. Por quê? Porque era para os soldados romanos lerem esse livro e receberem a cura e crerem em Jesus. Então, não é um livro com muitos detalhes, genealogia. Não, Marcos ele escreve um livro para ser lido rapidamente mesmo. E ele foca muito nas curas, nos milagres que Jesus operou. E aí, por isso que é assim, corrido, tem cura aqui. Cura, capítulo 1 já é um monte de cura, o 2, o 4 tem parábola, mas aí já tem o 5 com um monte de cura, o 6 com cura. E aí vai, milagres e curas, porque é um livro rápido, para soldado romano ler, para ir para a guerra e sabendo, olha, tem aí Jesus que eu posso confiar nele. Então, isso é a dinâmica do livro de Marcos. E aí, está falando sobre, Jesus pega um barco, vai lá,
liberta o gadareno, restaura completamente a vida dele, monta de novo no barco, atravessa para cá de novo, e tem uma multidão, e chega um pai agora, que é chefe da sinagoga, e vai clamar, suplicar: olha, minha filha está quase morrendo. Se o senhor não for, eu ouvi falar do senhor, se o senhor não for lá, ela vai morrer. Mas se o senhor for lá, ela vai ser curada e vai viver. Então vamos lá. Bom, olha só, a dinâmica de Jesus, ele não para. Nunca parou. E continua assim hoje. Ele está curando aqui. Ele está operando aqui. Ele está operando agora, no mesmo momento, em outro ministério. Em outro ministério. Em outro ministério, porque ele é assim. Ele pega e vai atravessa de um lado para o outro, e vai atravessando, e vai para cá. Bom, ele é onipresente. Então ele está aqui, trabalhando, fazendo. Eu preciso crer nisso, preciso me agarrar nisso. Eu não posso abrir mão disso. E aí, tem lá o pai, e aí a multidão apertando ele, tá? Tudo isso daí que você sabe do texto, que você conhece a história. Eu quero só chegar em um lugar. É o clamor de um pai aí, né, numa situação também que ninguém podia fazer nada, como daquele gadareno. Verso 25 ao 34. Estava por ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Aleluia. Novamente, um caso extremo, absurdo. São casos de irmão, ninguém podia fazer nada. Essa mulher aqui, ela passou na mão de vários médicos. E eu, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra médico, pelo amor de Deus. Eu já passei na mão de vários médicos. Meu filho já passou na mão de vários médicos. Alguns falaram coisas boas, outros coisas ruins, né? E no final, Deus deu a última palavra e tem dado, e glória a Deus por isso. Mas eu não vou deixar ele passar nos médicos. Eu tenho que fazer, tenho que cumprir esse papel. Tenho que ser sábio, tem que ser uma pessoa prudente. Mas a nossa confiança não está no trabalho deles, está no trabalho do Senhor, acima de todas as coisas. Aleluia, e é nele que eu confio. Essa mulher foi de um, foi no outro, e todo mundo só aproveitou dela. Eu não sei que raio de medicina que era essa da época, mas os caras só queriam dinheiro e iludiam ela, enganavam ela, e além da sua vida física se esvairir, se secar, a sua vida também econômica, a sua vida emocional estava completamente arruinada. Mais um caso que ninguém... Aí ela ouviu falar de Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela nunca tinha visto Jesus. Ela não andava na multidão que seguia Jesus. Ela ouviu falar. E ela teve uma posição de fé. Ela teve ali aquele instante que só Deus pode colocar em nós essa fé, né? E é o começo do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, de que, olha, eu preciso me mover, eu preciso fazer isso. Se eu for lá e eu tocar no manto dele, na orla, eu serei curada. E ela se agarrou nisso, irmão. Porque isso não vem de homens, isso não vem do diabo. Não é o diabo que põe no coração da mulher para ir lá e fazer alguma coisa. Não, o diabo não faz essas coisas, irmão. É Deus que faz isso. É Deus que nos move a fazermos alguma coisa por fé. E alguém pode chamar, não, mas isso é loucura. Você nem conhece ele. Você só ouviu falar, não, mas eu tenho uma fé aqui dentro, que está me movendo meu pé, eu vou lá. E ela chegou, encontrou uma multidão. Imagina uma mulher de 12 anos,
com hemorragia, perdendo sangue, irmão. Imagina o estado dela físico, o estado emocional. E ela entrou ali, ela conseguiu romper aquilo ali e tocou em Jesus. E ela sentiu que alguma coisa aconteceu, aleluia. E aí Jesus para tudo, irmão. E vai procurar quem que foi, que recebeu ali aquele milagre, aquela bênção. E aí ela fala, olha, fui eu. E a palavra de Jesus é maravilhosa. Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou. Você veio buscando uma coisa, mas a minha obra não é só essa, ela é completa. Eu quero olhar no teu olho, para te chamar de filha. Não é alguém que roubou alguma coisa, não, é alguém que teve uma posição de fé, teve uma revelação, sabe, de Deus, sobre como agir com a sua fé, e se agarrou naquilo, e foi atrás daquilo. Então você é minha filha, e eu vou te salvar hoje, está sendo salva, e está sendo curada completamente do seu mal, aleluia. Por quê? Porque você você não desistiu, você teve uma revelação e você continuou, você foi. Hoje é meu dia do milagre. Mas escute, ela não andava com Jesus, ela ouviu falar de Jesus, assim como Jairo não andava com Jesus, ele ouviu, na cidade, tudo que Jesus tinha feito, e as pessoas falavam e contavam, ele estava na sinagoga, não podia muito ir atrás de Jesus, mas naquele dia não teve como segurar, a religião não segurou ele, os fariseus não seguraram ele, a sinagoga não segurou ele, ele foi lá, atrás de Jesus, se prostrou, se colocou aos pés do Senhor e clamou, porque é isso que a gente faz, naquele dia em que nós somos libertos, aleluia, que a gente consegue romper, isso que faz é a fé, irmão. E aí, teve um milagre, continua o texto. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou, não temas, tão somente continue crendo, aleluia. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou, por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou-lhe em aramaico, Talita cum, que significa, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Escute, veja aí, que Jesus, irmão, nesse negócio aí, tem muita gente precipitada, determinando o final, chorando já, lágrimas de luto, determinando, acabou, morreu, não tem mais jeito, está morta. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele ignora tudo isso, essas palavras ele ignora, irmão. Jesus não tem parte com isso, com essa precipitação, sabe, de declarar que acabou, que terminou, que morreu, que não tem mais jeito. Para o homem não tem, mas eu estou falando de Jesus, aleluia, do nosso Senhor, irmão, a quem eu me agarro até o último instante, crendo que Ele é poderoso para fazer uma grande obra e operar um grande milagre, porque Ele tem poder para isso. É nele que eu creio, irmão, é nele que eu me agarro a cada instante da minha vida. É com Ele que eu ando e eu creio nele, eu creio que Ele tem poder para espantar nessa noite da sua vida aí os precipitados que estão determinando, acabou, morreu, não adianta mais, não tem mais jeito, para com isso, faz outra, vira o disco. Não, irmão, Jesus está a caminho, aleluia. Vou falar de novo, Jesus está a caminho. Irmão, declara no mundo espiritual, quem é que anda com você? Você fez
por fé, você foi atrás, e ele te prometeu, então, irmão, declare no mundo espiritual a cada instante da sua caminhada: eu sei quem está andando do meu lado, aleluia. E esse é poderoso, esse é fiel, esse não me abandona não. Esse ele falou, vou do seu lado, ele vai comigo, aleluia, e vai ter milagre, irmão. Creia no poder dele, creia no nome dele, creia na promessa dele, creia na obra dele, aleluia. Porque ele é fiel, irmão. Ele é fiel, aleluia. Ele está trabalhando, aleluia. Ele está contigo, aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Aquele homem com 2.000 demônios, completamente restaurado, aleluia. O Jairo viu um milagre tremendo, poderoso, na sua casa, aleluia, no quarto da sua filha, aleluia. Os contratados para chorar ali no velório que estavam preparando já, foram calados, aleluia, e ficaram surpresos com a obra que Jesus fez. Uma mulher com 12 anos de hemorragia, ninguém conseguia resolver a causa dela, ninguém conseguia fazer nada por ela. Não, Jesus atravessou, ela ouviu falar e fez por fé, um toque que mudou a vida dela. Isso é Jesus, que está aqui nessa noite, aleluia. Amém? Mas escute, Marcos capítulo 6. Marcos 6, do verso 1 ao 6. Então, partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, a sua casa, na companhia dos seus discípulos. Irmão, olha para mim aqui. Jesus está em casa hoje. Aleluia. Jesus está em casa hoje. Ele está aqui, irmão. Como eu creio nisso, ele está aqui, está em casa. Ele vai operar, amém? Amém? Aleluia. Já acabou o verso 1? Já, então tá bom. Tá bom, vai lá 2. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local. E muitos dos que o escutavam ficavam admirados, exclamavam: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Por isso, não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor de suas mãos foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Sabe quem pode impedir o teu milagre, o meu milagre? Não é o diabo, irmão. Não é o governo. Não é a polícia. Não é o teu chefe. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é a tua esposa, não é o teu esposo. Não são os teus filhos. Sabe quem pode impedir a tua bênção, o teu milagre? Você mesmo. Eu mesmo. É só você olhar que ninguém conseguiu impedir Abraão, só ele mesmo. Ninguém conseguiu parar Davi, só ele mesmo. Ninguém conseguiu parar Salomão, só o próprio Salomão. Ninguém conseguiu parar rei nenhum de Israel, somente os próprios reis de Israel e de Judá conseguiram se parar, perder a sua bênção, o seu milagre. Roma não conseguiu parar a igreja. Os fariseus não conseguiram parar a igreja. Ninguém parou a igreja. Só a igreja consegue se parar. Só o crente consegue impedir. Esse povo aqui, Jesus operou maravilhas em muitos lugares. Você viu coisas tremendas que ele faz, que ele fez e que ele faz ainda agora. Amém? Em nome de Jesus. Mas aí ele volta para a casa dele. E agora ele está no meio dos seus. E os seus fizeram de Jesus alguém comum. Alguém normal. Não é o filho da Maria. Não é o filho do José. Não é carpinteiro. Fizeram de Jesus uma pessoa qualquer.
perderam o tempo, o dia da sua visitação. Por quê? Porque estavam acostumados com Jesus. E esse é o nosso perigo. Ficarmos acostumados com a presença dele. Ah, é mais um culto. Eu vou lá porque eu tenho que cantar, eu vou lá porque eu tenho que pregar, eu vou lá porque eu tenho que fazer aula nas crianças, eu vou lá. Não, irmão, essa não é aquilo que a gente foi chamado para viver. Não é. A gente não pode, em nenhum momento da nossa caminhada, transformar Jesus em alguém comum. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Mais uma vez, eu estou aqui porque para mim Jesus não é alguém comum. Ele não é mais um aqui nessa noite. Ele é o principal aqui nessa noite. Para mim ele não é irmão do Tiago, ele não é irmão do Judas, ele não é irmão... Não, para mim ele é o Salvador, ele é o Senhor absoluto, ele é Deus que está no nosso meio. E aqui ele pode operar maravilhas na tua casa, na tua vida. Eu queria que pusesse de novo, por favor, o 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. E Jesus, assustado, chocado, ele disse: um profeta não fica sem honra na sua própria terra, na sua própria casa. Ele ficou chocado com a incredulidade das pessoas que estavam ali, porque enxergaram ele como um qualquer, como alguém comum. Tudo que ele estava operando, irmão, e ali ele não pôde operar muitos milagres e muitas curas. Por quê? Porque Roma estava ali, porque o diabo foi ali. Não, porque as pessoas não tinham fé. Tornaram Jesus comum. Mas aqui, nessa noite, ele não é alguém comum, irmão. Ele não é igual a mim, eu não sou igual a ele. Ele é o Senhor desse lugar. Vou falar de novo. Jesus é o Senhor desse lugar. Ele é Deus que está aqui, falando com você, olhando para os teus olhos, falando com você, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e Ele também o fará. Eu sei que tem ceia. Fecha os teus olhos aí por um instante. Nós temos uma mesa aqui preparada. Então, por isso, rapidamente, se você crê por fé que Jesus pode curar teu espírito, tua alma e o teu corpo. Não sei se você tem uma enfermidade aí, está lutando com ela. É um joelho, é o tornozelo, é o pé, é a cabeça, é algum órgão interno, eu não sei. Mas diante da palavra do Senhor, diante dessa promessa, que a vontade do nosso Pai, o Deus da paz, que reconciliou juntamente, sabe, fez essa obra de reconciliação, que nos salvou, Ele tem cura para você aqui nessa noite. Cura na sua alma, suas emoções. Se você tem percebido que você está se irando de novo, está ficando extremamente nervoso, nervosa, está respondendo de uma maneira que você não fazia, uma tristeza profunda tem acompanhado você. Tudo que você souber a identificar na tua vida nessa noite, fecha os teus olhos, na tua alma aí, alguma enfermidade na sua alma, Jesus quer te curar aqui nessa noite. No teu físico, Ele tem poder para curar, irmão, fisicamente. Jesus cura. Ele cura, irmão. E eu não abro mão disso, Ele cura. Eu tenho visto Ele fazer maravilhas, irmão, Ele cura. E eu continuo orando para que Ele faça mais maravilhas ainda. Ele cura. Ele cura. Espírito, alma e corpo. Então, escute, feche os teus olhos e dê um passo de fé aqui nessa noite, em nome de Jesus, porque a tua cura está aqui, porque o Senhor da igreja está aqui. Sai do seu lugar e vem aqui na frente rapidamente. Se você sabe que Deus está falando com você, sai do seu lugar e vem, nós vamos ungir você, nós vamos impor as mãos na tua cabeça, nós vamos orar por você.
E você vai ser curado aqui nessa noite. Mas pelo amor de Deus, vem aqui com fé. Faça como essa mulher. Rompa a multidão aí que está tentando te segurar. E vem aqui, nós oramos por cura aqui nessa noite. Quero chamar rapidamente aqui os intercessores, alguns irmãos do louvor que quiserem vir aqui rapidamente. O nosso amado pastor estar aqui. A gente vai estar orando com você, declarando: irmão, vai ter cura aqui. Mas pastor, o senhor me pegou de surpresa, eu vou orar. Irmão, creia que você vai orar por alguém, Deus vai curar essa pessoa em nome de Jesus. Estamos aqui em concordância, debaixo dessa unção. O Senhor vai te curar aqui nessa noite, irmão. Nós temos um óleo aqui, ajuda aqui o pastor, aqui tem um óleo ali. Os intercessores aqui rapidamente, vem cá, irmão, pega o óleo com o pastor aqui, põe na tua mão aqui, você vai colocar a mão em nome de Jesus. A vontade de Deus, irmão, é que o teu espírito seja tomado, habitado pelo Espírito Santo. Demônio nenhum pode entrar no teu espírito, mas quem habitou aí é o Espírito Santo. Ele mora aí e Ele quer circuncidar o teu coração. Ele quer romper para dentro de toda a sua vida, da sua alma e do seu físico. É isso que Ele faz. Impõe as mãos, ore por cura, ore por cura. Você que está aqui na frente, se puder falar para quem está orando por você aí, fala onde está a tua dor, se puder falar. Mulheres com mulheres, homem com homem, fala aí. Fala: olha, a minha dor, a minha enfermidade é na minha alma. Fala: olha, eu tenho uma enfermidade aqui na minha perna, no meu joelho, irmão. Mas pelo amor do Senhor Jesus, não deixa a incredulidade vir aí agora. Essa é uma noite de milagre aqui, é de ceia, é de mesa. O Senhor da casa está aqui, aleluia, e Ele é poderoso. Você vai ser liberto na tua mente hoje. Está sendo atacada, bombardeada. Você vai ser liberto na tua mente nessa noite. A tua alma vai voar livre, porque os laços do passarinheiro não vão prender a tua alma. A tua alma foi criada pelo Senhor e ela é para viver livre na presença do Senhor Jesus, aleluia. A tua alma é para ela pular dentro de você, para ela exultar o Deus da glória, o Rei dos reis, o soberano, o Senhor Jesus, o Rei da glória, aleluia. Tua alma não vai ficar aí presa, amarrada, sufocada. Não vai não, nessa noite ela vai ser completamente liberta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos a tua cura, a cura do Senhor, o toque do Senhor nos teus pés, nos teus tornozelos. Declaramos o toque de Jesus na tua corrente sanguínea. O teu sangue vai ser curado aqui nessa noite. O teu sangue está sendo curado aqui nessa noite. O teu sangue está sendo curado aqui nessa noite, por causa do toque de Jesus, aleluia, aleluia. A tua esterilidade está sendo curada aqui nessa noite. Nós profetizamos aqui nessa noite. Nós colocamos a mão no seu ventre, aleluia, e toda a esterilidade está sendo curada aqui nessa noite, para a glória do nome do Senhor, aleluia. É nisso que nós cremos e nos apegamos, aleluia. Enfermidade nos olhos, nós declaramos que sai agora em nome de Jesus. Que os teus olhos sejam restaurados, curados, a tua visão seja restaurada em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, que haja milagre. Você sentir queimar aí o lugar da enfermidade, aleluia, glorifique a Deus, porque Ele está curando você, tocando você. Você vai sentir o fogo de novo no teu coração, no teu peito, na tua alma, porque é o Espírito tomando a tua alma agora e te enchendo com gozo, aleluia. Tirando a tristeza, arrancando a tristeza, a angústia, o nó na garganta está saindo agora em nome de Jesus, aleluia. Querido, em nome de Jesus, irmã, não deixa agora a incredulidade vir na tua mente, na tua alma. Manda ela embora agora. Se vier uma voz dizendo assim: eu já fui tanto no apelo, já oraram muitas vezes, eu não fui curado, não fui curada, mas nessa noite você vai ser curado e curada para a glória do Senhor, em nome de Jesus.
Se esse pensamento vier, manda ele embora, porque é do diabo, e o diabo não pode impedir a tua cura aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ramassori amanas. Oh, rialassuri amas.